Então, cara, o caso que eu quero mostrar é esse caso aqui, que é o caso do... Ué, mostrar várias tarefas, Tá no quarto do Michel. ferramentas de caneta, não. Ampliar o slide, não. Tá, deixa eu tirar isso aqui que vai ficar mais fácil. Pronto, beleza. Então, qual foi o caso que eu escolhi mostrar aqui para essa apresentaçãozinha? Que a ideia hoje era mostrar caso clínico. Beleza. O caso é dessa paciente aqui, da Melanie. Ela foi uma paciente que chegou pra gente, assim, e aparentemente, a gente vai ver aqui no escaneamento depois, ela não é uma paciente que tem uma queixa muito... Ela não tinha, assim, nada muito estético, nenhum padrão de apiamento muito grosseiro, né, para mostrar pra gente, e a princípio parece ser um caso que nem ser digno de nota ou qualquer coisa, só, sei lá, nivelar um pouquinho mais esse caninha, não melhorar o apiamento embaixo. Mas quais eram as queixas dela, né? A queixa dela é que ela sentia muita dor, muito desconforto na mordida e muito incômodo em geral. Falava que ela acordava à noite, que ela não conseguia mastigar, que ela sentia muita dor nos dentes. E ela é uma paciente que é um problema pra gente, ela já teve um acidente que ela avulsionou todos esses dentes aqui e ela teve que botar 2 pinos para prender de novo o mento no lugar, por conta desse acidente. Então, naturalmente, isso é uma coisa que já faz a gente duvidar um pouco mais dela, de por que as coisas estão acontecendo. A intercuspidação dela, você vê que ela tem uma intercuspidação até legal, assim, você vê uma linha média relativamente coincidente, você vê caninos aqui com canino com toque, aqui com canino não tão longe do toque, provavelmente na guia ele chega a tocar, então não faz sentido ela sentir tanto essas dores, desconforto, de mordida em forma geral. Você pode falar, ela tá com parafunção, Vitor. Tipo, sim, a gente começou fazendo o tratamento, fazendo uma placa para ela, uma placa meio relaxante. Mas essa placa meio relaxante, ela ajudou em alguns momentos, mas o tipo de queixa dela não era queixa de só quem tem apertamento, de tipo, eu acordo, meu dente dói, ou eu acordo, meus dentes estão doloridos, ou, pô, em alguns momentos estressantes, eu tô com os dentes doloridos. Não são essas as queixas dela. A queixa dela é que ela não conseguia mastigar, que ela encosta os dentes e ela sentia uma dor terrível. E tudo isso fez a gente, cara, pensar. Mas aí, primeira coisa, para quando a gente tá em dúvida, né, para um paciente de oclusão, a gente pega e a gente bota ele com placa oclusal e bota ele com placa oclusal e ele fica bem. A partir daí, a gente deixou ela um tempo e aí a gente viu que ela começou a reclamar, cara, quando eu tiro a placa de manhã, minha mordida tá toda errada, toda fora do lugar. Aí a gente, opa, isso aí parece caso de discrepância de RC para MIC. E aí, o que a gente fez nesse caso? A gente falou, não, vamos fazer um diagnóstico aqui. Aí a gente fez um GIG, ok? Para para deixar ela em RC e ver se a gente achava um primeiro contato. Dito e feito. A gente achou um primeiro contato. Eu vou mostrar como a gente achou virtualmente, mas isso também pode ser feito presencialmente, né? Pode ser feito através de desgastando o gig até achar o primeiro contato. Aqui para gravação, né? Ricardo já deve saber, mas para gravação e para conhecimento de todos, tem no nosso material de apoio, em documentos para exames, tem um guia de como fazer esse gig aqui, a partir de ClipF, que é um gig muito fácil. E aí a gente achou e falou, opa, beleza, precisamos tratar. Então a gente pegou esse escaneamento, aí a gente fez o escaneamento dela e aí a gente fez o escaneamento aqui na clínica, né? Mas a gente poderia ter enviado isso para uma clínica radiológica. E se enviasse para uma clínica radiológica, enviaria com um registro para a clínica radiológica fazer o escaneamento assim, com as duas arcadas abertas e com o gig na posição. Vitor, mas aí o que você faz com isso no software? A gente vai pegar e a gente vai articular o modelo, como a gente sempre faz, e a gente vai fechar
esse modelo no articulador, diminuindo o pino, né? Isso aqui é um zoom dessa parte daqui, que é uma simulação do pino. Por exemplo, nesse caso a gente fechou 3.4. Por que fechou 3.4, Vitor? Porque 3.4 é onde a gente tinha o primeiro toque aqui do segundo molar. Dá para ver aqui na seção 2D, que é onde ele cortava aqui na vestibular, e aqui a gente vê no ambiente 3D, onde tinha esse toque, ok? E aí a gente vê que nesse ponto a gente não tinha toque em nenhum dos dentes anteriores. A gente não tinha. Aí a gente vê a diferença do escaneamento inicial que a gente tinha feito para fazer a placa em MIC do escaneamento que a gente fez em RC. E a gente vê que não é só uma questão de abertura, mas também uma questão de que aqui, ó, a linha média está mais desviada para a esquerda. Tem esse lado está mais perto do toque, esse lado está mais longe do toque, e é uma coisa que a gente viu necessidade de tratar, beleza? E a gente viu também que nesse ponto a gente começou a ver como que a boca dela fazia as guias de desoclusão, né? A gente vê que naturalmente tem mais toque nos posteriores nessas guias, e a gente vê, às vezes, até, ó, por que algumas restaurações quebram? Porque, ó, teve uma fratura da cúspide desse dente exatamente porque estava com um toque muito forte. Então, dá para ver, né? Porque aqui, ó, ele balanceia para lá, ele balanceava pela frente, até que quebrou e começou a balancear por aqui, ok? Então a gente fez um planejamento para ela, para a gente conseguir consertar a mordida dela em RC. Qual foi a base do planejamento? Uma distalização sequencial para melhorar o encaixe dos caninos e abrir espaço para a gente jogar os incisivos mais para trás para conseguir o torque. E muito importante, uma coisa que eu vou mostrar depois de mostrar os resultados finais, foi um tratamento que a gente pensou também em fazer muito torque para melhorar a forma que os incisivos encaixam, ok? Você vê que quando a gente faz análise em RC, a gente vê que a paciente é uma paciente classe 2 que tende a projetar o queixo para ajustar essa mordida. Isso é muito comum. Geralmente, quando a gente faz um escaneamento diferencial de RC para máxima intercostação, principalmente em pacientes que apresentam queixo, como ela, é muito comum a gente descobrir que a paciente é mais classe 2 do que ela aparentava ser. Então, você vê aí, tá vendo nosso planejamento, vê que a gente está prevendo um torque da arcada inferior, projetando mais os incisivos, uma distalização sequencial superior, melhorando ali a posição do canino, depois fazendo uma retração, principalmente associando a torque, ok? Acho que tem mais uma visualização aí, que é na visualização oclusal. Ó, aquela digitalização sequencial que a gente está acostumado. E um plano de torque. É sempre interessante nessa visão oclusal do vídeo. Eu sempre procuro como resultado final, quando eu estou fazendo meus planejamentos, ver isso aqui, ó. Um pouco mais de lingual na visão oclusal verdadeira, que é a visão oclusal do vídeo, e um pouco menos de vestibular, porque isso significa que a projeção do meu incisivo central está mais para frente. E por que isso é importante? Vou mostrar depois. Aqui o acompanhamento das fases do tratamento, aqui em cima vai ter quando que foi cada fase, né? Um tratamento que durou mais ou menos 1 ano, porque tinha estabilização sequencial, torque, o paciente já não era lá mais dos maiores colaboradores do mundo. A gente vê aqui, ó, que na diferença da fase inicial, que foram as fotos relacionadas em máxima intercostação, para a fase 2, a gente, opa, você piorou aí, Vitor, ela tinha toque, aqui não tem. Exatamente porque a gente, no tratamento, como a gente direcionava para RC, é normal a gente ver os pacientes já desprogramando e indo para a posição que a gente conseguiu naquele registro com o GIG. E isso torna todo caso, isso para a gente é sempre uma indicação que a gente está no caminho correto, né? Aí da fase 2 para a fase 3, ainda sem muita melhora, porque como tinha digitalização sequencial, geralmente a gente vai ganhando o espaço posterior, vai perdendo à medida que o paciente não é tão colaborador, e aí só no final que a gente fecha todos os anteriores, é o que a gente fez aqui nesse caso.
uma confirmação, até que eu deixei de propósito para saber se eu não ia me perder, porque ela é uma paciente, sempre que eu estou em dúvida, assim, casos de problema de RC em máxima intercuspidação, principalmente com pacientes quando são mais jovens, uma pergunta que eu sempre faço é se você tem hiperflexibilidade, se ela tende você consegue fazer aquele esparcate, você consegue dobrar muito sua mão, não, eu consigo, tá, etc. Geralmente associa de uma pessoa não conseguir ficar programada em RC ou em MIC ter uma flexibilidade maior. Então aqui eu preferi até nem corrigir a linha média dela, deixar um pouco desviado, até para eu conseguir me guiar no tratamento para saber se eu estava fechando ali na mesma linha, né? Não se a paciente estava mudando para máxima intercuspidação. Então a gente vê aqui, ó, diferente da posição inicial, que tinha uma linha média mais ajustada, a gente finalizou com a linha média desviada, exatamente para ter certeza que a gente continua nessa RC. E o que a gente observou como alteração de perfil facial dela? Bom, como a paciente estava com o primeiro contato e a gente tratou em função do fechamento daquele primeiro contato, a mandíbula, naturalmente, a gente procura uma posição mais alta. Então, aconteceu que a dimensão vertical dela aumentou um pouquinho. A gente consegue fazer aqui, ó, projetando essa linha vermelha na posição aqui, na mesma posição da foto inicial, a gente vê que o queixo dela no final ficou até um pouquinho mais para trás, exatamente porque a gente abriu aqui a dimensão vertical dela. Vê que ela não tem o mesmo selamento labial, mas a gente conseguiu um pouco mais de conforto nos dentes, visto que a principal preocupação dela era na articulação. E a principal mudança para mim foi no eixo dos incisivos centrais. Aqui eu passei uma linha aqui no eixo do incisivo central no final e aqui no começo. Olha quanto de diferença de inclinação a gente conseguiu. E por que isso é muito importante? Por uma questão que é o diagrama de Posselt. Isso é uma coisa que eu sempre me fascinou muito, eu gosto bastante desse conceito, eu acho que entendendo ele, você entende muita coisa de oclusão, e o diagrama de Posselt, ele diz o seguinte, isso aqui são todos os movimentos que a gente consegue fazer com a mandíbula. RC seria a posição de maior conforto, isso aqui, máxima intercuspidação, aqui seria projetando, arrastando dos dentes, e depois fazendo a borda incisal, passando e seguindo reto pela articulação. O máximo que você consegue abrir, voltou aqui para trás, nossa, você consegue fechar. Aqui seu côndilo encaixa de novo e você procurando o contato, ok? E essa gota aqui, a gota de Purcell, é o que você faz quando você está mastigando, pequenos movimentos. E o que guia esses movimentos? Quem guia esses movimentos é a relação entre os incisivos. Se você tem uma relação que a gente procura no livro, com esse ângulo aqui entre 90 e 110 graus, a gente vê que tem mais ou menos... O que o dente vai fazer numa investigação? Ele vai fazer mais ou menos esse caminho aqui, o caminho da borda incisal. E quando a gente vê um diagrama de Purcell completo, que nem esse aqui, tem essa gota aqui. Claro que isso aqui foi uma representação feita bem à mão, mas a gente vê que ela é mais ou menos o que se projeta aqui, né? Aqui ela não vai fazer tanto esse caminho para fora quanto aqui, mas eu preferi deixar assim para mostrar a diferença de você ter uma relação interoclusal com menos overjet, em que você pode até ter uma boa quantidade de overbite, mas você tem menos overjet semelhante à situação que a Melanie tinha aqui no começo. E aí, o que acontece? A gota fica menor. E a capacidade de fazer um movimento ali para mastigar fica menor. E se eu tenho a condição de incisivos retroinclinados sem overjet nenhum, até posso não ter tanto overjet quanto desse dente aqui tá nessa posição. É menos pior do que essa situação que eu tenho uma boa quantidade de overbite, mas eu tenho overjet. Por quê? Porque nesse caso, eu não tenho nenhum espaço para fazer a minha mastigação. E isso traz muito desconforto para alguns pacientes. Se você tem os incisivos numa posição correta e os superiores muito retroinclinados, você não vai ter espaço para na mastigação
conseguir ter um mínimo de liberdade. E isso traz muito trava para a articulação, tem muito a ver com a sintomatologia que a paciente está conseguindo. Então, uma das melhores coisas que a gente conseguiu nesse caso foi a melhora do eixo do incisivo, porque isso permitiu que a paciente conseguisse mastigar um pouquinho melhor. Ok? Ok. E aí, aqui, esse não é nem o resultado final, aqui eu ainda fiz mais alguns alinhadores para dar um pouquinho mais de torque nesse canino, mas para mim é um excelente caso de como você pode usar como a ortodontia digital, né, e alinhadores te ajudam muito a você validar alguns conceitos de oclusão, em que você pode escanear o paciente em relação cêntrica, às vezes alguns casos que não seriam casos que naturalmente seriam indicados para ortodontia, mas que com essa capacidade de mapeamento a gente consegue ter bem mais certeza do que a gente está fazendo. O caso ficou estável depois, Vitor? A posição, sim, Sim. uma coisa que a gente fez também foi tentar aumentar um pouquinho o volume no canino, na lingual, para ela poder ter um pouco mais. A lingual era muito chapada, então a gente fez um pouquinho mais de volume para conseguir estabilizar. A paciente, assim, como todo caso de tipo, dor, de oclusão, termina o tratamento, ela continua reclamando de dor, ela continua reclamando de incômodo na mordida. E a gente, não, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar isso melhorar, etc. Mas claramente ela vem diminuindo o desconforto e mantendo a posição. Quando eu terminei com contenção fixa inferior e contenção de placa mil relaxante superior, porque para dar estabilidade da paciente. Porque eu precisava de alguma coisa e, naturalmente, como ela é uma paciente que tem queixa de DTM, queixa de dor orofacial, eu terminei com placa mil relaxante. Show? Gostou? É uma boa perspectiva. Boa. Oi? Eu gostei sim, um bom pensamento aí de. Mas gozado que não conseguiu fazer essa RC só no virtual, né? Teve que fazer o gig para depois fazer o Aham. planejamento, né? Porque a gente não consegue achar, eu não consigo simular no programa qual o movimento porque RC é uma posição articular. Uhum. Então, eu achar o maior encaixe dentário, eu até conseguiria achar, mas eu não consigo saber o que N questões estão realocando a mandíbula da paciente para ela estão realocando a mandíbula da paciente para ela querer reposicionar esses dentes, ok? Para ela querer reposicionar esses dentes nessa outra posição. Então, eu não consigo achar. O que eu consigo uso o gig, determina RC, eu acho o primeiro contato e trato em função disso. Ok. Show de bola. Eu tinha separado aqui um outro caso que eu queria falar. Deixa eu botar aqui. Era um caso que ainda está em tratamento, mas é um caso bem interessante. Deixa eu puxar aqui. É isso. É um caso de paciente em crescimento. Então, a Larissa. Qual era a questão que a Larissa chegou para mim na primeira vez? Ela. Dá uma olhada nas fotos dela. Ela. Cara, basicamente ela chegou com uma queixa de apinhamento, o sorriso da minha filha é feio e tal. Para ser um contexto, a idade da Larissa é 2010, ela tem 13 anos. E aqui dá para ver até pelas fotos que ela tem uma boa necessidade de expansão, o canino tá para fora. Aqui embaixo tem um apinhamento severo e ela, tipo, indicaram para ela fazer um negócio que tinha que botar no céu da boca, e ela não quer, porque ela não sabe se vai usar, etc.
E aí, a gente tá bom. E uma coisa que eu acredito muito é a capacidade de expansão do arco com o alinhador. E aí, ó, e aí a gente fez o planejamento. Como é que a gente fez o planejamento? Muita expansão posterior. E expansão tentando levar os dentes no longo eixo. A gente sabe que o movimento vai acabar sendo mais coronário do que qualquer coisa, mas mesmo assim, em paciente mais jovem, como a gente vê um osso com mais capacidade de se remodelar, a gente abusa um pouco mais do alinhador, tentando levar mais a raiz junto. E foi um caso tecnicamente só de expansão e para conseguir o espaço para resolver esse apiamento, mantendo mais ou menos o incisivo central. Pode passar. Oi? Tô. Aí aqui a gente, ó, incisivo central voltando um pouquinho no final, depois que a gente conseguir um espaço, né? Eu sempre vou procurar fazer isso no planejamento, deixar um espaço, deixar o máximo de espaço e fechar os espaços ao final. Aqui vai ver que a gente faz muita expansão da arcada inferior, né? Até porque a gente vê aquela questão que eu acabei de falar do diagrama de Pulser, o eixo desses incisivos muito não projetado, né? Ele estava reto em relação ao superior, enquanto eles têm que ter esse ângulo mais ou menos assim de V, só que mais aberto. Não me lembro o valor exatamente. E isso também me deu espaço para eu conseguir trabalhar a mesialização aqui dos molares para trazer em classe 1. Aqui a gente consegue ver quanto que a gente expandiu, botou para expandir do arco. Aqui dá para ver também que o segundo molar está nascendo. Nesses casos, não tem problema a gente começar com a alinhador desde que a gente não envolva. E se a gente vê, tipo, a movimentação do meu dente, ela não é em função do segundo molar. Ah, Vitor, você não faria se eu tivesse aqui um pouquinho para trás? Até faria, de forma controlada, leve. É até interessante, às vezes, eu empurrar um pouquinho, porque ele pode guiar a erupção desse segundo molar para ele me facilitar eu ter um acesso, etc. O truque faz ter um guia melhor de relação anteroposterior para as próximas fases. O truque é não envolver esse dente na placa. Eu gosto de envolver outros dentes na placa para seguir de erupção quando ele tem dois dentes ao lado, tipo um canino que esteja nascendo, aí eu pego a ponta dele, puxo e consigo. Mas nesse caso aqui, eu prefiro deixar ele fora da placa porque você meio que dá mais liberdade para ele. Eu só dou um caminho para ele, eu só dou um caminho para ele para empurrar ele, né? Eu só faço a força para o primeiro molar ir indo nessa posição para distalizar um pouquinho. Óbvio que pequeno, não vou entrar aqui nunca mais de 1 milímetro, porque senão eu posso impactar esse dente, mas com movimento devagar e a placa recortada nessa posição. Aí aqui, ó, na visão vestibular superior. Aí, ó, expandindo mais aqui. Quanto que é importante os incisivos andarem para frente. Aí aqui, ó, uma coisa importante também. Isso aqui, ó, do premolar, isso aqui é muito sério. Fazer essa expansão é a única forma de conseguir rodar esse dente bem. Toda vez que você tiver um pré-molar rodado, você vai falar, putz, não vamos conseguir rodar isso. Mas se você associar a rotação do pré-molar à expansão, aí você tem um prognóstico muito melhor, ok? Aí, bom, projetando, 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 aí aqui, eu sempre notar que, ó, projeta e nivela a curva de Spee. Projeta
e nivela a curva de espelho. Tem. Aí beleza. Aí a gente fez aqui a primeira fase, né? Aí vamos ver o resultado que a gente conseguiu. Aqui, ó, 7/2, né? Que foi projetado, aí botei um tempo de produção, entreguei mais ou menos no final de fevereiro, 6 meses mais ou menos de tratamento. Olha os resultados que a gente está tendo. Olha aqui na foto sorrindo, ela me fez um favor de não sorrir muito bem. Aqui, ó. Olha quanta expansão a gente conseguiu. Tudo ali que a gente estava projetando aconteceu. Muito satisfeito com esse resultado para 6 meses. Olha aqui a relação do anterior, ok? Olha como já desfavoreceu muito o apiamento e como projetou muitos incisivos. Ah, Vitor, você não se preocupou com a tábua óssea vestibular? Olha aqui como a tábua óssea vestibular está bem respeitada. Olha como a gente não vê ainda nenhum sinal de recidiva. Os dentes aqui estavam muito para trás. Olha, compara quanto esse lateral estava aparecendo para quanto esse está aparecendo. E aí você pode falar para mim, Vitor, desocluiu todo o posterior. Aí eu me pergunto, por que desocluiu o posterior? Porque eu estou com contatos prematuros na frente. O meu planejamento... Deixa eu abrir aqui o planejamento em outra aba. Ó. O meu planejamento aqui não é principalmente projeção anterior. Muito provavelmente aqui, ó, no alinhador 15, eu tô com um contato prematuro na frente, porque eu não devo ter conseguido intruir ainda tudo dos incisivos. Ó, no alinhador 15, olha como meus incisivos ainda estão instruídos. Depois que eles nivelam. Então, isso também serve para o meu superior. Ó, ainda vai jogando isso aqui para fora. Portanto, é muito comum eu ter uma mordida aberta no meio do tratamento, porque eu tô com uma interferência oclusal. E aqui, um ponto que vai ser o voto de Minerva nisso, é eu ver a relação dela de perfil. Eu ver se tem algum sinal de que essa dimensão esteja aumentada. E aqui eu tenho sinais claros. Olha como aqui o lábio dela tá muito mais fechado do que aqui. Olha aqui como o tamanho do lábio inferior, se eu vim aqui, ó, medir quanto que expõe, comparar isso aqui, No visual já dá para ver bem já. ó, de melhor forma. É o tamanho do lábio no... É, acho que se botar uma régua aqui ajuda a ver que é um triangulinho maior. É, abre bastante. E aí, então show. Realmente parece que aumentou também. Eu também posso verificar o ângulo aqui para ver se o ângulo retrocedeu, aumentou. Então, beleza, faz sentido eu estar com o meu posterior bem aberto. Vou continuar, beleza? Uhum. Esse era o outro caso que eu queria mostrar, que eu acho que é um caso que está com andamento bem legal. E mostra isso. Tem até um outro caso que é bem parecido com esse, que foi uma situação bem parecida, na segunda fase. Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Aqui. Projetar. Ok. Aqui, ó. Outro caso de paciente jovem, né? Aqui um pouquinho mais novo, 12 anos.
Olha quanto de expansão a gente conseguiu num primeiro momento. Aqui. Dá pra ver pelo espaço que abriu pro lateral. Uhum. Premolar aparecendo mais. Aqui a situação é uma Mordida mordida cruzada. uma mordida cruzada, mas ó, a gente tá quase no ponto de descruzar aqui, ó. Olha aqui, superior. Uhum. Bem interessante, assim, ó. Aqui eu consigo ver muita diferença. Até pra você ver como melhora o encaixe, né? Já indo com o lateral aqui pra trás, tá com uma higiene meio porquinha, mas Exatamente. ainda tendo um bom resultado. O que é diferente, por exemplo, porque isso aí para tratar, isso é uma coisa que eu só vejo mais sucesso tratando criança, porque, por exemplo, tem um outro caso aqui meu que é de um amigo meu. Só que, pô, você vê quanto de expansão o resultado que eu cheguei ali em 5 meses, né? Esse caso aqui eu tô tratando desde o começo do ano passado. E eu estou penando para corrigir essa mordida cruzada. Por quê? Paciente mais velho. Paciente mais velho, ó, olha como aqui no posterior eu ainda não tenho uma melhora excelente. Se eu Uhum. for olhar aqui nas fotos, até vejo que o sorriso dele tá mais largo, ok? Um pouquinho menos, mas ainda assim nada demais. E, cara, isso botando aqui é o que eu tinha tirado, né? Mas eu comecei a tentar fazer um pouco sem, aqueles casos ali não tinha nenhum botão, nenhum elástico, mas esses casos aqui eu tô com botão e elástico o tempo inteiro. Uhum. Um ponto chave desse caso aqui, que eu acho que faz sentido ele não tá indo tão bem, é que eu não consigo acompanhar esse paciente bem de perto. Ele é advogado, ele tem pouco tempo, então às vezes o botão cai, ele fica um tempão sem usar o botão, e aí fica um pouquinho mais difícil, mas mostra o quanto fica mais difícil corrigir essas mordidas que são primeiro e segundo molar quando o paciente é mais adulto. Eu tenho um para começar com vocês aí, Silas, o nome dele. Ainda não começou, que ele tem que extrair um siso, mas eu também estou receoso de se a gente vai conseguir usar É, isso aí ou não. Silas Meirelles, vamos dar uma olhada. Ele vai extrair o siso amanhã, o 38, se não me engano. Deixa eu ver. Silas Meirelles, 91, 32 anos. Ok. A gente tem vários botões aqui. É aquela mordida cruzadona clássica. Deixa eu ver qual é esse. Exatamente. Show. Ele vai tirar o siso inferior. É, vai tirar o 38. Ele tirou o 48 que ele tinha, achei que não ia ter necessidade do 38, mas foi condição aí sine qua non aí para dar É, sequência também é, igual a tem uma digitalização aqui boa. O que eu acho que aqui é vital, Valim, o que eu acho que aqui é vital, tá vendo que a gente botou um batente no pré-molar aí. do pré-molar? Uhum. Tem que ver, quando ele encaixar o alinhador, se tá tendo espaço aqui. Tem que ter levante mordido lá atrás para descruzar, né? Exatamente. Se ele Agora, vai descruzar, porque se você olhar aqui, ó, vou botar aqui nos primeiros alinhadores da visão lateral. Repara quanto um dente entra dentro do outro. uhum. Isso a gente está contando tanto com esse descruzar, esse espaço que vai abrir ali do Do contato daquele aproximado. levante. Então você tem que ver um bom espaço do levante. Senão, talvez uma ideia seja a gente botar mais alguma coisa ali em cima do alinhador. O que que eu poderia botar? Talvez uma cola quente, não é muito gambiarra. Talvez aumentar o tamanho do levante e plastificar novos alinhadores. Pode ser uma coisa que a gente possa fazer também, se não estiver descruzando o suficiente. Mas eu acho que o truque nesses casos existe espaço para ele transpassar, existe uma questão para ele ir, é o mais difícil. E também quando isso está relacionado a ganho de espaço. Por exemplo, ali tirar os sisos é essencial, o 48, né?
é essencial, porque aí a gente pode distalizar um pouquinho e caminhar ele para trás. E ver se o paciente vai usar a porra do elástico, né? A gente nunca usa. Eu não sei se você concorda, se você abrir já de novo, o arco final dele superior, onde era cruzado, ele não ficou simétrico com o outro lado. Não sei se você consegue perceber isso. De oclusal ou de... De oclusal. É como se Desculpa, superior ou inferior? superior. É como se o cruzamento dele fosse inferior e não superior. E descruzou mais jogando o superior para vestibular. Então, me parece que ficou meio assimétrico. O lado que era cruzado ficou muito vestibularizado, ficou meio reto lá para trás. Não sei se você percebe isso. Eu tô vendo aqui o inferior. Cara, eu consigo O superior, para usar mim, o... foi nítido. Calma aí. Deixa eu usar um recurso. O próprio programa dá isso, mas eu vou usar aqui um recurso. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada. Vou exibir aqui. PowerPoint. Essa linha aqui. Se você fazer um 3-3, um 6-6 aí, que você vai... É isso que eu vou fazer. Copia e cola isso aí, joga para o outro lado, para ver o tamanho. Esse aqui tá mais pra fora mesmo. Exatamente. Sim. Olha como é que ele ficou reto para trás, não fez aquela forma de parábola lá atrás. Né? Isso. Primeiro e segundo molar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o inferior. Ok. Passar uma linha. Esse aí já ficou mais simétrico, né? Não. Olha aqui, ó. Foi pelo Esse celular. aqui, ó, aqui tá na cúspide, aqui ele tá além. Por esse que é o ponto que eu tô tentando entender aqui, porque isso aqui tinha que estar mais pra fora e isso aqui tinha que estar mais pra dentro. Uhum. O que seria, não, isso aqui teria que estar mais pra dentro, o que seria péssimo. Não iria desprezar a mordida, mas Porque eu não não sei se iria... trabalha. Eu não sei, consegue se contrair um pouco a arcada inferior? Talvez tenha se trabalhado só expandindo a superior, sem contrair a inferior. Será que Vamos ver. foi esse o pensamento? Sei lá, Não, com certeza tá fazendo os dois, porque senão a gente até não... não ia Ó, conseguir. até porque senão a gente... Ó, tá fazendo os dois. Porque senão o elástico é usado à toa. Uhum. Show. Eu vou dar uma olhada nesse Orthoanalyzer amanhã. Até um parecer. Tranquilo. Deixa eu botar aqui para ver se vale a pena fazer mais alguma coisa. Visualizar. Silas, né? Isso. Silas. Show. Beleza. Legal. Show. Mais algum papo que você queira falar, Dr. Valen? Não, para mim, o que ainda estou assim, com ressalvas em relação à finalização de tratamentos é essa
essa infraoclusão posterior, que eu não me sinto confortável ainda com isso, entendeu, Vitor? Eu Sim, gostaria sim. de ver os dentes lá atrás Mais encaixados, intensificado. engrenados, que aí me daria É, tranquilidade até para subir a nível de contenção e o que for. sim. Então, Cara, o Cláudio, se Hum. você achar que ele não tá intercuspidando, não tá legal, pede mais uma sequência dele.